Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de março de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2228. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 14 máximos. O tema, estudo dos clássicos. A especialidade, mental-somatologia. Quem redigiu o verbete aí com muito critério e se dedicou muito foi o professor Otto, que está aí na cadeira dos réus, muito bem assessorado ali. Definição. O estudo dos clássicos é a leitura ativa e intensiva, capaz de reciclar, à luz do corpus da conscienciologia, o conteúdo das obras escritas fundamentais para a estruturação do conhecimento humano, devido à relevância ideativa e à releiturabilidade, a fim de ampliar e aprofundar a autocognição do intermissivista e assistir às consciências e consciências estagnadas nos conteúdos da obra em análise, promovendo o descortino de novos horizontes intelectuais e a mudança de patamar evolutivo para todos os envolvidos. O holopensene da hiperacuidade pessoal. Os sumopensenes desencadeados pela heurística pessoal. O gap abissal entre o conteúdo dos clássicos e o corpus da conscienciologia. O estudo dos clássicos como pré-requisito a síntese dos conhecimentos da humanidade, próprio da enciclopediologia. A força do confort da obra lida no idioma original. O rastreamento dos ismos e logias. As linhas de pensamento antigas desembocando na conscienciologia. Eu li apenas um pedaço aqui da fatologia. A leitura dos clássicos estimulando a holomemória, a raiz paragenética das ideias inatas pessoais. As consciências presas à linha filosófica retrógrada. O aumento das possibilidades de assistência na TENEPS pelo conhecimento adquirido. O ato de agregar valor à ficha evolutiva pessoal a partir da identificação e enriquecimento da linha de atuação holobiográfica. Agora, a remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Auditoria da pancognição, barreira teórica, lacuna da formação cultural, parapsiquismo intelectual, partilha do saber. A frase enfática. O estudo dos clássicos vinca as neoverpons conscienciológicas na holomemória dos intermissivistas e catalisa a evolução de inúmeras consciências presas a conhecimentos antigos. Você se dedica ao estudo dos clássicos? Reconhece a importância de tal esforço mental somático para a auto- e heteroassistência? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 4 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise aí, feita com João Paulo, nós temos 20 itens. Leitura, intelectualidade, pensamento, livro, conhecimento, heterocrítica, erudição, retrocognição, polimatia, neosinapse, análise, biblioteca, bibliofilia, bibliologia, mental-somatologia, megagesconologia, autorrevezamentologia, civilizaciologia, multiculturologia e autocogniciologia. Agora, no verbete aí do dicionário, nós temos aí a holocarmologia dentro da policarmologia. Agora, eu chamo a atenção aí para ver o processo da serenologia, que está no tópico da conclusão. Agora, questionamento.
Há aproximadamente 1 ano resolvi diminuir a carga de trabalho e assim ter mais tempo para priorizar a educação dos meus filhos pequenos, 3 anos e outro de 11 meses, e ampliar os estudos na Conscienciologia. Nesse período fiz o curso CPC e veio a intuição forte que parecia do amparador para iniciar a Teneves. Durante o ECP1, realizado recentemente, foi considerada a hipótese de não iniciar nesse momento pelo fato de ter 2 filhos ainda pequenos e por ser novata na Conscienciologia. Sei que se iniciar no prazo que estabeleci anteriormente, não irei desistir, mas quero tomar a decisão com o suporte do meu amparador. Como posso saber se essa intuição foi real ou não passou de mera impressão? O que o senhor sugere? Olha, tem um princípio da Conscienciologia que resolve o seu caso. Na dúvida, abstenção. Esqueça isso, deixe os filhinhos crescer um pouco. Alver Betog, professor Otto, na Estrangeirismologia, página 26, poderia nos ampliar a postura reciclogênica do bookworm? Bookworm, que aí no caso é o estrangeirismo, seria o rato de biblioteca, na tradução para o inglês. Postura reciclogênica porque o rato de biblioteca não apenas para aumentar a cognição dele e para ele aprofundar os conhecimentos, para estudar os clássicos para si, uma postura egóica somente, mas para ele fazer isso, ele ensejar esse estudo, encetar esse estudo para poder reciclar não só as próprias ideias perante o corpus da Conscienciologia, mas também ajudar na reciclagem das consciências que vão estar vinculadas àquela leitura. Escuta, é bom a gente acrescentar aí que existe também a ratazana da biblioteca e da holoteca lá. Ratazana, hein? Agora, para você, na Fatologia, página 26, sexta linha, a metria prática dos gigantes dos séculos. Quais obras clássicas são fundamentais para os jovens leitores de informação, na sua opinião? Eu acho que vou começar de trás para frente. As obras principais são aquelas, você pode pegar as principais épocas do conhecimento humano, você pode pegar a Grécia Antiga, você pega o processo do Renascimento, você pega o Iluminismo e alguma coisa mais contemporânea. E com isso você vai poder estudar as principais obras. Na Grécia Antiga você teria Platão, Aristóteles, que é o básico, é o mais clássico. Ali na questão do humanismo você vai pegar desde, enfim, Maquiavel para entender o processo de política e outros daquela época. No iluminismo você vai pegar Voltaire, você vai pegar Rousseau, você vai pegar o pessoal daquela época, Montesquieu, que está aqui com a gente. Enciclopédia. Pois é. Que é o iluminismo. Exato. E, enfim, contemporâneos também vai depender da área. Por exemplo, se você trabalha com psicologia, você vai ter o Carl Rogers, você vai ter até o próprio Freud, você vai ter Jung, vai depender da área que você vai trabalhar. Então, essas seriam as principais. E a metria prática dos gigantes dos séculos, por que isso? Através da obra do autor, você consegue fazer uma análise da consciencialidade dele. Então, nesse sentido, os gigantes dos séculos seriam aqueles que deixaram as grandes obras escritas do ponto de vista da sociedade intrafísica. Você faria uma metria prática ao estudá-los com calma, analisando a obra deles, você vai poder fazer uma análise não só das ideias do corpus teórico daquela obra, mas do próprio autor. Interaciologia, página 28, primeira linha. Gostaria que nos detalhasse a interação leitor-bibliopola. O bibliopola é o livreiro. Então, se você tem uma boa relação com o seu livreiro, com o sebeiro, digamos, aquele que tem um sebo, enfim, você consegue ter maiores possibilidades dele arranjar livros para você, de você, às vezes, sabe de alguém que está se desfazendo de uma grande biblioteca, e você pode ajudá-lo a comercializar aquilo. Então, essa boa relação com... O professor Valdo até tem a história de que tinha livreiros que ajudaram ele com livros de medicina na época da formação, muitas vezes seguravam os livros para poder pagar depois. Então, tudo isso são relações que podem advir dessa questão da relação do leitor com o bibliopolo. Afinal de contas, ele que fornece o alimento intelectual. Eu tinha uma caderneta, eu pagava quando eu arranjava dinheiro. Exato. Paradoxologia, página 28. O paradoxo de as leituras de obras clássicas antigas ser forma de neofilia da consciência. Como ocorre a heteroassistência a partir dessas leituras?
Aqui é o seguinte, por que um paradoxo? Porque as obras são antigas, milênios. Estamos falando aí de 25 séculos, se a gente pegar desde a Grécia apenas. Por que neofilia? Porque a pessoa quer saber o que passou, o que aconteceu. A gente, às vezes, não tem ainda uma retrocognição mais ampla para saber e para rememorar muitas coisas que estão aí na holomemória. Muitos desses livros a gente já vem lendo em várias vidas aí, mas não se lembra disso. Então, é uma forma de neofilia porque você quer saber quais são aquelas ideias que dão base para muitas das práticas atuais, dão base para muitos posicionamentos seus. Então, é uma forma de neofilia, saber o que já foi falado, o que já foi escrito, quais são os grandes posicionamentos em relação aos assuntos importantes da humanidade. Então, a partir desse momento, a partir do momento em que essas obras são antigas, mas você demonstra vontade de conhecer isso tudo, o paradoxo reside justamente aí. Como é que você pode fazer a heteroassistência? De várias maneiras. Em primeiro lugar, se você enriquece o seu cabedal de informações, enfim, você vai poder enriquecer uma aula, você vai poder preencher suas lacunas da formação cultural. Isso é inclusive um verbete, lacuna da formação cultural. Lá o professor Valdo elenca 18 áreas em que vale a pena nós prestarmos atenção para preencher. Então você vai poder preencher sua lacuna de formação cultural, atuar melhor, até dentro de uma área profissional, e também do ponto de vista das consciex, que é o que a gente ressalta aqui na definição. Quando você lê essas obras clássicas, você tem várias consciexes vinculadas àqueles temas. Algumas obras as pessoas têm repercussão maior, outras uma repercussão menor, umas elas se sentem bem, outras elas se sentem mal. A partir de um posicionamento pessoal perante os temas analisados naquela obra, você pode, com isso, fazer um posicionamento para as consciex que estão acompanhando aquela leitura. Otto, aqui no ar, aqui em cima, é na sua definição. Pois tem não. Um pedaço na terceira linha, no meio da terceira linha, você vem colocando, devido à relevância ideativa e à releiturabilidade. Fala um pouco dessa releitura, que Falo, é importante nesse estudo dos clássicos. É sim, é sim. Para a gente e para quem está no entorno, né? Os acompanhantes. Fala nessa releiturabilidade, quer dizer, a qualidade, né? Idade, não é isso? Isso, é a qualidade de ser passível de outras leituras. Isso é a definição de clássicos de acordo com o pessoal que está, inclusive, até aqui na bibliografia. O Mortimer Adler, que trabalhou bastante com isso, o próprio Ítalo Calvino, se bem que ele aborda mais os clássicos da literatura. Até o próprio Hernani, quando ele lançou o Pai em 2008, ele fez um artigo e ele colocou 6 itens lá definindo o que é clássico, e um deles é a releiturabilidade. Para a gente entender isso é o seguinte: o próprio professor Valdo fala, inclusive naquele artigo do Aperitivo Intelectual, que existem porcentagens de leitura. Então, cada livro vai merecer uma porcentagem de leitura de acordo com o seu interesse e de acordo com o valor do livro. Tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é o que o Adler fala dos tipos de livro. A maioria deles, nós podemos classificar como irrelevantes do ponto de vista ideativo, ou seja, eles não vão merecer nenhuma primeira leitura, ou muitas vezes uma folheada já resolve o assunto. Desses tem um outro número que já merece uma leitura mais atenta, mas você lê uma vez, você sabe que você não vai precisar voltar naquele livro. Ou quando você volta nele, você pensa assim, puxa, mas parece que tinha mais coisa na primeira vez que eu li, porque teve aquele impacto inicial. Agora, os clássicos, justamente, a grande releiturabilidade é, cada vez que você volta nele, ele te ensina uma coisa nova de novo. Exato. Então, por mais que você faça uma leitura analítica, você disseque os argumentos, você estude o máximo, isso acontece com as obras do Valdo, né? Então, por exemplo, uma obra que eu gosto bastante é o Homo Sapiens Urbanizatus. Então, quando lançou, eu li de capa a capa, me dediquei, mas veja, sempre que eu volto lá, porque tem outra coisa, tem novidade, sempre pode ajudar. Repente, né? Exato. Então, isso ajuda você a sempre estar voltando ali. Então, a releiturabilidade é isso, é justamente pela relevância ideativa dele e pela importância que aquele livro adquire para você. Então, essa releiturabilidade vai depender de pessoa para pessoa também. Porque era isso que eu estava pensando, porque ler o clássico, ler aquele autor, quer dizer, tem tanta coisa estranha para o nosso tempo, e fazer a releitura, eu vou te dizer, eu não tenho muito essa prática. E reler, né? Achar uma vertente nova, um ponto novo. A gente respeita e, vamos dizer, tira partido da prole intelectual dos outros. Sim.
Mas a coisa mais séria é a prole de vocês hoje. Autoprole hoje. Até a nossa prole do passado ficou obsoleta. Ela está anacrônica. Com certeza. O problema, então, é a prole atual. Vamos começar pelos verbetes e acabar na obra-prima da Mega Gescom. Se possível, ó meu dedo no seu nariz, um tratado. Otto, muito obrigada. Como criar e manter um holopensene sadio em casa? Você quer falar isso aí, alguma coisa disso? Bom, se eu tiver competência, mas por favor, Você né? tem. Como criar e Senão manter. eu não falaria, eu não sou bom. Como criar e manter um holopensene sadio, é isso? Em casa. Bom, Sadio em casa. começando principalmente aqui no meu caso, vamos pegar a questão da alcova blindada energética. Acho que o primeiro ponto é o quarto onde você dorme, você fica ali grande parte do seu dia a dia, das noites que você dorme, muitas vezes inconsciente, você fica ali. Então é importante você manter um holopensene sadio de que maneira? Cuidando os seus pensamentos, jogando energia positiva, evitando pensar mal dos outros ali dentro, fazendo sempre que possível uma exteriorização MBE, você faz EV, exterioriza energia, você então com isso, sempre que perceber algum tipo de intrusão, alguma coisa que está mal parado, alguma consciência, você joga energia com a intenção de aquilo ser encaminhado para a sua tenepse ou a tenepse do parceiro, você tenta fazer uma blindagem no seu ambiente, você, enfim, mantém posturas, pensamentos mais elevados. Eu acredito que essa seja a maneira, no caso da alcova, e você pode repetir isso no seu local de trabalho, na sua biblioteca de estudo, no seu escritório, enfim, é a média das suas atuações pensênicas que você faz. Então, qual é a média da sua manifestação pensênica? Ela é positiva, ela é mais negativa. Então, isso vai dar o tom para a manutenção de um holopensene sadio no seu ambiente de trabalho, porque o holo é o total, então é o total dos seus pensênios. Aí você tira a média e vê como é que você pode melhorar, em primeiro lugar, sua pensenização. O segundo trinômio, na página 28, primeira linha, cita o fichamento resumo, resenha. Qual a técnica que o professor Otto utiliza para o fichamento resumo? São feitas anotações diretas no livro ou faz-se um resumo à parte em papéis, caderno, laptop? Ao que me parece, essa segunda opção faz com que percamos muito tempo. No laptop ela acha que perde tempo? Está falando aí bobagem. Tá. Não, acho que no laptop é importante. Eu já fiz no papel, mas aí eu tenho tudo isso arquivado, mas realmente hoje em dia, com o advento da informática, a gente tem que tirar o máximo proveito disso. Registra tudo no laptop. Eu acho que o mais importante disso é o seguinte: o fichamento, sempre que possível, você seguir as técnicas da enciclopédia, que é a BBA, né, a bibliografia exaustiva nossa. E aí, sempre que possível, você fazer isso e você levar os pontos principais do livro ao final da leitura. O professor Valdo até fala isso nos 700 experimentos, você fazer um resumo da obra que você leu, incluindo aí os neopensênios que você teve. Isso é muito importante para ajudar na assimilação do conteúdo. Agora, você também comentou em relação a anotar livro. A gente, às vezes, tem uma postura de sacralização da obra escrita, o que impede a gente de andar com isso, que é uma grande bobagem. O livro ele é feito para você marcar, para você riscar, para você fazer orelha, enfim, você tem que tirar o máximo proveito do livro, porque isso não é um atentado contra o livro, não é um livro objeto sagrado, isso você está honrando o autor, o pai daquela criança, o autor daquele livro. Quando você faz uma análise dessa, você está fazendo com que o livro não tenha sido em vão. Então, para o autor daquela obra, isso é o melhor elogio que você pode fazer, a melhor retrocrítica. Então, aproveite o máximo do livro, utilize-o ao máximo, faça os resumos no laptop e insira sempre as suas ideias originais. Eu posso fazer um adendo, Otto? Claro. Então, eu tive uma professora na pós-graduação que ela falava que era uma oportunidade de dialogar com os autores. Na medida em que a gente encara que é um diálogo com uma outra consciência, aí fica mais fácil você criticar, acrescentar, sugerir modificações. Né? É de fato. Aí o objeto sagrado perde, né? A ideia dessa bobagem, né? De objeto sagrado. Exato. O Francis Bacon, né, aquele cara que escreveu Novum Organum, ele falava que você tinha que torturar a natureza para extrair os segredos dela. Enfim, a gente pode tentar fazer isso com um livro. Acho que é uma imagem que eu gosto. A gente tem que torturar no bom sentido o livro, espremer ao máximo para ver o que sai. É bom analisar também os pensamentos do autor
e, conforme o caso, até a personalidade dele. Eu tenho um monte de livro meu lá embaixo que eu tenho comentários sobre o autor e a obra dele no fim, principalmente quando os erros são muito grandes. Eu escrevo tudo lá. Olha que tem centenas de obras minhas, tudo anotado lá. Obras deles, que eram minhas, da minha biblioteca, que eu passei para lá. Já vi várias anotações suas lá, e isso que a gente quis falar em relação à metria. Sobre o processo de fazer resenha de livro, eu fiz de milhares de livros na minha vida. Tem 82 que tinha lá um resumo, que até o Antônio queria que eu fizesse um livro disso. Só com os resumos. Só com a resenha, só a resenha crítica. Comente o paradoxo, página 28, afirmando a leitura de clássicos ocasionar a neofilia da consciência. Esse paradoxo, ele reside justamente no fato de que a obra é antiga, mas é uma vontade de você conhecer, é uma busca por ideias que para você serão novas, e aí você vai nesses livros antigos. Por que você vai nesses livros antigos? Porque grande parte dos livros atuais ou estão discutindo esses livros antigos, livros da Socinha, a gente está querendo dizer, né? Muitas vezes estão discutindo esses livros, estão tentando refutar um ponto, ou fazem simplesmente um resumo. Então, quando você vai direto nesses livros, eu estou pegando uma outra vertente aqui para explicar isso. Quando você vai nesses livros, então você também conseguirá... Quanto mais você lê desses livros antigos, desses livros clássicos, não basta ser antigo, precisa ser clássico, tem uma relevância ideativa. Quanto mais você lê deles, menos você vai ler dos outros livros, você vai ter uma leitura mais seletiva. Então isso daí é justamente o que está dando base para esse paradoxo. O paradoxo é que a obra é antiga, mas a sua sede de conhecimento, a sua vontade de conhecer, a sua busca por ideias novas para o seu micro-universo, faz você ir atrás dessas obras aqui. Em Mitologia, página 28, primeira linha. Comente sobre o mito de todo o clássico ser considerado difícil de ler e o mito de a leitura dos clássicos nunca decepcionar o leitor. Tá. Pois é, o mito de todo clássico ser considerado difícil de ler é mais ou menos o que, pelo menos quando você entra na faculdade, vai estudar, o pessoal tem uma abordagem muito cuidadosa em relação aos clássicos, nos dão muitas xerox para ler, enfim, em vez de evitam essa abordagem direta, nua e crua ao clássico, sem muitos prolegômenos, sem leituras preparatórias, tem que ir direto no clássico, mas argumentam que é difícil. O Platão tem muito vai e volta, muito torneio de palavras, enfim, e vários outros. Tem uns que são, não é que eles sejam difíceis, é que eles são enrolados, eles são embatumados e tem, por exemplo, o Hegel. Nós chamamos Confusino. É o quê? Confusino. Doutor Confusino. Entende? É o Alberto Rey, aquele Rey da psicologia. Agora, ó, gostaria de saber se o verbetógrafo pensou em citar a coleção Pensadores, lançada originalmente pela editora Nova Cultural em 1973, contendo 56 volumes dos autores clássicos do pensamento humano. Lá embaixo tem esses clássicos. Tem, lá embaixo tem, lá no Holociclo. Esses clássicos são uma boa, eles dão um bom resumo. Esse que foi lançado em 72, 73 é o melhor, que é a primeira edição. Depois eles começaram a mutilar, começaram a resumir muita coisa e fizeram edições menores. A primeira é o melhor. Então, esse era o melhor. Agora, o que acontece? Eu não coloquei aqui porque eu não quero particularizar nenhum autor. Os clássicos estão aí, enfim, tem várias. Até me falaram, por que você não colocou uma lista dos 100 principais? Porque vários vão ficar de fora. Então, cada um tem que ver, tem vários que já falam disso. Eu cito aqui, eu acho que mais sério até do que isso daqui, dos pensadores, é esse daqui do Great Books of the Western World, do Mortimer Adler, que também tem lá embaixo. Esse aqui é mais brabo, eu acho. Então, a pessoa que não conhece, dá uma olhada no trabalho do Mortimer Adler. Ele foi o editor da Enciclopédia Britânica, aqui ele foi o editor associado desse trabalho. Ele também trabalha com vários autores, ele coloca em 54 volumes, ele trabalha com um índice de ideias original que eles desenvolveram, que eles chamam de Synthopicon, são as grandes ideias. Então ele pega 102 ideias principais, onde você tem algumas besteiras, tipo anjo, enfim, mas você tem coisas como ser, causa, cidadão, constituição, democracia. Então, dependendo do assunto que você quer estudar, ele vai dar para você as páginas e que clássicos falaram daquele assunto. Então você vai direto no ponto e você tem uma leitura de 25 séculos. Então vale a pena dar uma olhada. Uma coisa boa é a pessoa chegar a ver os bustos. Através do busto ela vai ver o que ela vai estudar.
Também. Nós já temos 130 músicos. Ver o rapport, né, com aquela personalidade. Já dá para pensar. Não, agora tem banco aí perto agora, a pessoa pode pensar. Pode contemplar, né, agora. Mas só para finalizar, que o colega anterior tinha perguntado, o mito da leitura dos clássicos nunca decepcionar o leitor. É que dizem isso, é o pessoal que tem uma abordagem um tanto psicossomática, tem muito disso, eles falam do clássico, né, uma abordagem um pouco psicossomática, mas tem muita bobagem. Eu mesmo esperava mais de alguns autores que eu li. E aí, quando eu li, eu falei, esperava mais isso aqui. Quando a pessoa lê demais, ela começa a ter mais, sabe, decepção. Ela começa a ler muito, amplia, ela vai subindo, e tem gente que está muito baixo. Isso é inevitável, isso mostra que você está melhorando. As decepções com os clássicos mostram um avanço do leitor. Isso é muito importante. Otto, na página 26, Fatologia, segunda e terceira linha, o estudo dos clássicos como pré-requisito à síntese do conhecimento da humanidade próprio da enciclopediologia. Pois é porque quando a gente começou com essa questão aqui de escrever verbete, eu pensei, mas isso daqui é um pepino, porque o verbete você tem que dar uma geral no conhecimento humano dentro daquela área. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Né, complicado, tem que se dedicar muito. Então, é realmente uma complicação. E aí, como é que a gente pode, então, dinamizar esse processo de você buscar o máximo de conhecimentos possíveis e ter aquela síntese prioritária? Você vai conseguir isso com os clássicos em grande... bom, comigo tem funcionado, né? Então, você fazendo essa leitura dos clássicos, você vai conseguir ter uma visão geral. É a metáfora da árvore do conhecimento. Você tem o tronco e os galhos. Esses clássicos aqui, eles estão no tronco. Então, a partir de você ter esse conhecimento básico do tronco, você tem um generalismo possível, uma cosmovisão mínima, para você poder entrar no processo de enciclopediologia com menos lacunas. É nesse sentido aqui, olha. Agora, também é o seguinte, que muita coisa dos clássicos se pode, quando traz para a conscienciologia, é um aproveitamento. Eu, por exemplo, tenho recebido muita crítica de uma parte do povo aí, que se eu leio filosofia, leio os clássicos, vou continuar lendo banana para eles agora, porque muita coisa é aproveitável para a conscienciologia, está sempre visando a conscienciologia. Isso que você está querendo dizer no verbete, em parte, né? Agora, na parafatologia, quinta linha e sexta, assistência às consciex pelo upgrade dos conceitos da área de conhecimento ocorrido durante a leitura e debates sobre os clássicos. Tá. Só o seguinte, você falou da crítica, é normal, viu, Arlindo, quando a gente trabalha com... Em 2003, eu comecei a trabalhar lá na holoteca com a Cognoteca, que é a teca que cuida do processo dos clássicos lá com a Nara, na época. Eu fui falar com o professor Valdo na época, ele falou, você vai ser muito criticado, e eu não tinha entendido, mas depois eu entendi bem o que é. Então é normal, você vai ter muito isso daí. E agora, eu concordo com você, que você entende melhor a própria conscienciologia, porque o professor Valdo é um enciclopedista, leu muito, então o que acontece? Muitas coisas que ele fala, ele não vai dar as premissas maiores do termo médio, ele vai direto na conclusão, ele vai direto no resultado do silogismo. Mas olha, a gente pode falar uma coisa boa para quem lê, isso é o seguinte: o bem-estar maior do leitor melhora a aprendizagem, que é o objetivo tradicional da educação. Ou seja, você vai estudar isso. Um estado de humor positivo produz maior atenção e um pensamento mais criativo e holístico. Isso contrasta com o humor negativo, que produz uma atenção diminuída e um pensamento mais crítico e analítico. Quando você está de mau humor, você questiona melhor, o que está errado aqui? Quando você está de bom humor, você questiona melhor, o que está certo aqui? E o que é pior, quando você está de mau humor, você recorre defensivamente ao que já conhece e se torna mais obediente. Tanto o modo positivo de pensar quanto o negativo são importantes na situação certa, mas com muita frequência as escolas enfatizam o pensamento crítico
e o seguimento de regras, em vez do pensamento criativo e da aprendizagem de coisas novas. Isso é terrível, né? Você pensar, mas é uma realidade. Isso aqui é inatacável. Isso é muito interessante. Tem que levar numa boa essas críticas e eu já atendi muitos estrangeiros e conversando com alguns deles, muitos franceses, você percebe que eles têm uma dificuldade de abordar coisas novas pelo peso da tradição, enquanto que aqui no Brasil a gente tem uma facilidade muito maior. O tradicionalismo e o conservantismo. Os ingleses são os mais difíceis desse povo todo. Agora, é engraçado é que lá em Londres, quando eu dava curso, eu via essa condição. E uma coisa séria também é o seguinte, aparecia muita gente doida. Uma vez entrou um cara totalmente pirado com um carrinho. Entrou como se tivesse a casa fosse dele, eu falando, ele está pouco ligando. Chegou, sentou, ficou lá. Quer dizer, é cheio de gente maluca com o processo de conservantismo. Mas é problema geral do filósofo, ele ser conservador. Eles têm a linha deles. Isso que a gente deve criticar, até os filósofos de hoje, eles continuam naquilo. Quando nós lemos isso, é para aproveitar para a Conscienciologia, o povo tem que entender isso. E ali, Arlindo, você tinha me feito uma pergunta, né? Assistências conscientes pelo upgrade dos conceitos de área do conhecimento, ocorrida durante a leitura e os debates sobre os clássicos. Aqui eu pensei principalmente no PAI, Programa de Aceleração da Erudição lá da Reaprendência, onde isso aconteceu comigo também em algumas ocasiões, principalmente com a leitura da filosofia clássica lá, Platão e afins, onde você percebe que tem vários conceitos ali, algumas leituras que atraem, isso vai depender de pessoa para pessoa, que é devido ao rapport dela e por onde ela passou no passado. Você vai evocar com maior ou menor força, portanto, algumas consciências vinculadas àquele conceito que você sente que você tem uma queda por aqueles conceitos. Então a ideia ali é você, de posse cognitiva do corpus da Conscienciologia, fazer esse upgrade mental em primeiro lugar. Isso já assiste os conscientes que estão na sua psicosfera ou que estão ali acompanhando a leitura. E você, quando leva isso para o debate, porque quando você fala, algumas conscientes até entendem melhor, porque elas não estão ainda tão lúcidas para o processo mais da telepatia. E nesses debates, você então finalmente consegue extirpar alguns problemas, enterrar alguns conceitos do passado e assim você fazer uma renovação grupal, inclusive das consciências que estão ali. Mas é bom ler esse passado justamente para enterrar parte dele, mas tem coisa aproveitável. Por exemplo, a terminologia, ela vem a rica científica, ela vem da Grécia, não tem jeito. Que está na matemática, em tudo, na lógica, veio de lá. Se usa isso, mas agora num plano superior. E muita coisa mais. Sem querer também ficar defendendo, ficar fazendo uma ufologia dos clássicos. A gente... Agora tem uma última aqui, aliás, a antepenúltima, penúltima e última linha da parafatologia. O contato da consciência leitora com a consciência autora desencadeando atribuições tarísticas com a chancela do maximecanismo multidimensional interassistencial. Pois é, porque às vezes a gente está falando só de fazer o upgrade, isso daqui é o outro lado da moeda, fazer upgrade de consciências que estão mais se batendo em alguma linha do passado, que estão, enfim, que estão mais no buraco. Aqui não, aqui você vai fazer o contato, você lendo uma linha onde você tem maior afinidade, você tem grande afinidade com o autor daquela obra, e aquele autor daquela obra, então ele aparece para você, você sente que é uma consciência que foi trazida por amparadores, tem amparadores de nível evolutivo maior que estão patrocinando aquele encontro, você sente o processo, você tem a telepatia, e a partir dali você tem uma lucidez maior quanto às suas atribuições ali do ponto de vista de GESCOM, do ponto de vista de produção intelectual. Então foi isso que a gente quis chamar a atenção aqui. Tá, ok, obrigado. De nada. Ótimo. Aqui, por favor, Sim, página 28, antagonismologia. Uhum. O antagonismo, ler o clássico, ler sobre o clássico. Quer aprofundar? Pois é, por exemplo, quando a gente estava lá na Cognoteca e começamos a ler, a gente começou com Homero, Odisseia do Homero. E aí teve alguns colegas, por exemplo, leram sobre o livro, que aí tem vários desses antigos que já dão um resumo do livro, tá, já fala como é que é e tal. Ele, não, já tá bom, já li o livro. Isso é uma coisa, se você está lendo sobre o clássico. Tem vários resuminhos que falam daquele clássico, dão as ideias principais,
Porque isso é uma coisa. Outra coisa é você ler o livro em si e tirar suas próprias conclusões. A professora Julieta não conhece bem você, por isso que ela perguntou. Mas eu não li esse verbete, eu não vi nada do verbete, estou vendo agora pela primeira vez. Tudo bem aí, mãe? Gente, eu entrego o professor Otto a vocês aí. Como disse em boa gíria, pode espinicá-lo. Otto, já que ninguém pergunta, vou perguntar o seguinte: o que te levou a escrever esse verbete, né, das suas experiências pessoais? A ideia não é só ler um clássico ali, a ideia é o seguinte, porque, veja, são várias coisas. Primeira experiência que eu tive aqui, eu cheguei nesses clássicos sozinho, ninguém me levou por aí. Em casa sempre teve livro, meu pai e minha mãe sempre priorizaram a minha educação, enfim, mas nunca tinha ouvido falar desses clássicos. Isso foi uma questão que começou a surgir quando eu cheguei aqui em 2002, 2003, e isso veio à tona. Então foi um processo de recuperação de cons até certo ponto. Quando eu me dediquei a isso me ajudou demais. A despeito de várias cabeçadas aí da pós-adolescência, isso daqui foi uma linha mestra que me ajudou a aumentar a cognição, a ter um processo de reflexão maior. Eu sou muito grato a esse processo de leitura dos clássicos. Então é esse ponto aqui. E eu prezo isso, eu gosto de ler isso, enfim. Agora, a questão também é o quê? Quando a gente fazia esses estudos maiores, a gente percebia que tinha muita consciex que aparecia e assim, que reclamava, poxa, mas a gente se dedicou a isso que você está lendo, e agora a gente está no buraco aqui no extrafísico, como é que fica? E aí meio que cobrando, né? Poxa. Então, o que acontece? Você tem que dar o exemplo para elas, mostrar, veja bem, não é mais assim que você deve perceber as coisas. Veja, e você, como parte daquele grupo, você acaba dando o seu exemplo naturalmente. Então, e aí a sua reciclagem, que você vai precisar dar o exemplo com a sua reciclagem, você vai acabar ajudando os consciex. Eu percebi muito esse processo das consciex em relação a essas leituras. Então, como era uma experiência minha, essa questão do estudo dos clássicos, eu resolvi escrever o verbete para expor melhor isso, ainda mais porque agora a gente tem o pai que trabalha com isso, não só com os clássicos, né, mas também com livros de algumas áreas, biografias. Agora a gente está fazendo o pai da História. Eu acho que é um assunto importante a gente conseguir ler as obras prioritárias dentro da sua linha de pesquisa, porque os clássicos você pode encarar o seguinte, como uma superação da lacuna profissional. Vamos dizer que você trabalha com um processo, uma profissão onde tem uma sociologia, enfim, um processo de política, um professor, você vai conseguir muitos mais ganchos didáticos para poder dar aula. Para você, por exemplo, fazer assistência para um público-alvo maior, dentro do processo da TARES, da multidimensionalidade, dentro da conscienciologia, você vai precisar, dependendo do público que você vai atingir, dependendo de por onde você passou no passado, se você trabalhou muito com intelectualidade, enfim, você vai precisar ter um peso maior, você tem mais argumentação, né? Que num trecho aqui se falou que a gente vai ser clássico do futuro, né? Tem uma passagem. Eu acho até que sim, mas você também citou aqui. O que você comenta? Todos os autores da atualidade, do século XXI, vão ser clássicos daqui a alguns séculos. A maioria deles. Aqueles que vão aparecer, aqueles que vão se manter. Todo mundo, não é só gente nossa. Todo mundo. Entende? Tem lógica, é por aí. Agora, aqui em relação ao nosso processo, por exemplo, você pega os livros do Valdo, sem dúvida, né, vão ficar aí como um processo de clássico. Porque o que acontece? São obras. O que é o clássico, então? Você tem que voltar aqui no processo da definição. Relevância ideativa. Por que relevância ideativa? Porque elas estruturaram, um dos itens dessa relevância ideativa é a estruturação de uma linha do conhecimento. Elas fundaram uma linha do conhecimento, ou influenciaram comportamentos, ou dentro de uma linha do conhecimento trouxeram novas abordagens. Então, uma obra que funda uma determinada linha do conhecimento, por exemplo, projeciologia. A projeciologia já é praticamente um clássico. Então, o Homo sapiens Reurbanizados, falando da reurbanização, já é um clássico. Os 700, todo o conjunto, né? E aí você pega, por exemplo, o livro do Marcelo, do Processo da Religião. Aquilo é muito sério.
né? E aí outros, né? Então, por exemplo, o Valdo é mais ou menos o que o pessoal fala que o Platão ele abordou, o Mortimer Adler que fala isso, ele abordou grande parte das ideias que a civilização ocidental depois foi aprofundando. Então, o professor Valdo, com o corpus inicial da Conscienciologia, trouxe as ideias, estão todas aí, as especialidades, depois cada um de nós vai pegar aquela que tem maior afinidade e vai acabar aprofundando, vai fundamentar mais. Agora, com o pessoal da a enciclopédia que é o resumo disso. A enciclopédia é o resumo? Mas tem as obras. Se você não quiser fazer o resumo, a enciclopédia seria a análise disso. Melhor ainda falar sobre análise. E outra coisa, eu quero dizer para vocês que já tem 131 coautores, tá? 131, esse é o último número, tá? Estamos caminhando para 500. Coautores. Olhe lá, hein? Eu acho que a hora que nós chegarmos a 500, é capaz de ter alguns aí que já escreveram 200 verbetes cada pessoa. Aí nós vamos ter muito verbete. Muito bom, né? Então, aí nesse sentido, além do que entra o processo dos clássicos do futuro aí. É uma hipótese, né? Otto. Sim. Aqui, a Tânia, na página, na primeira página, na fatologia, terceira linha de baixo para cima. Quando você fala aí dos gênios, do Centro de Altos Estudos, fala desse passado a limpo, o que você quis ressaltar aqui? A Leia dos Gênios, né, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia CAEC. Passada a limpo. Passada a limpo. Então, o professor Valdo acabou de falar também aqui, às vezes a pessoa cria um rapport com um determinado busto, uma determinada personalidade e vai estudar. Então, a gente pega aqui, por exemplo, o Montesquieu, aquele processo da tripartite dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Então, o que acontece? Você vai, ele faz parte da Leia dos Gênios. Então, como é que você vai estudar realmente ali o Montesquieu? Você vai pegar as obras dele, ele escreveu outras coisas também, né? E aí você fazendo uma análise das obras dele, você vai poder passar limpo a contribuição dele para a humanidade. Então, Newton, que está mais lá embaixo, né, o processo da filosofia natural, nos princípios matemáticos da filosofia natural, que ele estabeleceu o processo da física. Então, e ele era bem brabinho, né? Ele, inclusive, quando foi diretor da Casa da Moeda, mandou matar gente, ele tinha algumas... No entanto, ele teve uma grande contribuição com aquilo ali. Dizem que até na NASA, já li alguma coisa assim, a NASA, quando mandou o pessoal para a Lua, tinha no coração do programa dos computadores a contribuição do Newton, as equações do Newton. Então, ali é uma grande contribuição. Então, você vai poder, então, passar a limpo a Leia dos Gênios através do estudo dos clássicos, porque os clássicos são a prole desses gênios. E, eventualmente, né, caso a gente tenha sido, alguns de vocês, tenha sido um desses, né? Eventualmente. Os bustos vão ter lá também as mulheres, tá? Lembre-se Sim, disso. mas foram mulheres agora, homens naquela época. Pois é, homens tudo, homem e agora, mulher, tudo é a mesma nas coisa. outras épocas. Mas é importante a gente falar, né, que as mulheres foram tão esquecidas. Sim. Agora nós estamos fazendo a recaptura. A ciência ainda da é memória machista. Feminina. A ciência e a história ainda é machista, né? Porque a maioria dos autores... Agora, o busto da Hipácia, lá de Alexandria, está uma beleza aquele busto. Tem o quê? Você olha, dá um impacto para você, a cara da mulher. A Hipácia? Vocês já viram lá embaixo? É impressionante. E ela está aqui. E ela está aqui, né, professor? Eu não sei, né? É uma de vocês, né? Deve ser uma de vocês aí, sei lá, né? Agora, é importante ressaltar que esse processo de estudo do clássico não é bem a minha intenção aqui, só para, né, enfim, a minha intenção não é bem, eu não tenho a intenção, eu sei que também não é a sua, tá, Tânia, mas a intenção nossa não é tanto ficar vendo quem foi, quem não foi, o negócio é daqui para frente. Esse estudo dos clássicos é para a gente saber. O negócio é ir para frente. É saber o que é para você pegar aquilo para a produção daqui para frente. Tá ok, muito obrigada. Tá certo. Otto, aqui na tua frente, ó. Tudo bem? Tudo ótimo. Aqui na parafatologia, na página 27, na terceira linha, você fala o aumento das possibilidades de assistência na TENEPS pelo conhecimento adquirido,
Você pode comentar aí no seu entendimento ou vivência, como é que isso se dá? Isso aqui é mais do meu entendimento mesmo, que eu não faço TENEPS ainda. Tá? Isso que eu falei, entendimento ou vivência. Tá bom. Então, o que acontece? O que eu percebo aqui? Coisas que o professor Valdo já falou e do que eu já percebi, e como a aula faz TENEPS, eu já percebi alguma coisa, que ela acaba, às vezes, pegando alguma rebarba, ou também das coisas que ela lê. Então, o que acontece? Primeiro, quando você faz essas evocações dos consciências na leitura, elas estão ali, mas às vezes você não consegue dar conta de assisti-las naquele momento, com uma exteriorização, com alguma coisa. Então, às vezes, acaba encaminhando para TENEPS. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você, quando adquire uma maior quantidade de conhecimento, você tem mais engramas, mais capacidade de criar rapport com diferentes públicos. Aí os amparadores da TENEPS podem te trazer diferentes públicos que você tem cabedal para assistir esses diferentes públicos, devido a ter uma afinidade mínima, porque quando você leu, você tomou conhecimento de um determinado conhecimento, você tem que estabelecer um rapport, por mínimo que seja, mesmo que seja uma área do conhecimento que você não tem muita afinidade, ou que em que você não trabalhou tanto. Mas você estabelece um rapport mínimo para poder assistir a partir daí. E então, na TENEPS, isso ficaria evidenciado. Ok. Não, o meu entendimento também é esse. E queria te fazer uma outra pergunta, que na Interaciologia, na página 28, na terceira linha, tem a interação técnica do cosmograma e leitura dos clássicos. Você pode comentar também? Posso sim. Na técnica do cosmograma, então, você vai poder fazer o que eu já fiz. Vários artigos ou entrevistas sobre o estudioso daquele livro, daquele autor, ou falando de reedições de determinada obra, e falando dos bastidores da confecção daquele livro, do contexto da época daquele pensador, principalmente se, por exemplo, vez ou outra eles fazem isso com Marx, né? Principalmente se é alguma coisa atual, que aí eles gostam de ficar revivificando, às vezes, algumas personalidades. Então, você, com essa técnica do cosmograma, isso tudo ajuda no estudo daquele clássico em si. Você vai, enfim, compor, né, um conjunto de artefatos do saber em relação àquele clássico. Foi com essa ideia. Ok, obrigada. Você, quando fica entusiasmado para expor a situação, você fala depressa demais. Tem que ir mais devagar, senão o povo não te entende bem. Porque quando você fica entusiasmado, aí é que você fala, às vezes, até melhor. E atropela. Tem que ir mais devagar. Se agora, a primeira resposta que você deu para ela, você estava assim. Vai respirar fundo. Respira fundo, vai com karma. É o grupo karma aí no caso, não é o ego karma, é o grupo karma. Tem que ir. Nem o holokarma, né? Otto, Max aqui. Tudo bom? Tudo. Nessa sua leitura dos clássicos, o que você acha, assim, que período, por exemplo, que você acha que deu mais repercussão na sua cognição? No seu entendimento de mundo, por exemplo? A assim? Grécia Antiga. E depois o humanismo. E assim, qual foi assim, o que você acha que modificou dentro da sua forma de pensar na sua cabeça que deu essa repercussão, entendeu? O que mudou, vamos dizer assim? Foi a possibilidade de você não ter limites, isso principalmente na questão do humanismo, isso daí que foi que a capacidade de você, a ideia de você não ter limites para a questão da cognição, não se restringir a uma área apenas, a possibilidade de você transitar entre várias áreas e tudo que vem você ser capaz de, não, aquilo tem relação com aquele determinado ismo, aquela determinada logia. Você não precisa saber em profundidade, mas você sabe classificar o conhecimento, pelo menos de uma maneira, nem que seja perfunctória, superficial, mas se classificar. Então, essa amplitude da cognição, Max, foi o que me ajudou mais, teve repercussão. Uma coisa que eu acho interessante também é que quando a gente estuda os conhecimentos mais atuais, né, você vê que a raiz quase de tudo está ali, né, na Grécia. Isso ajuda você a fazer associação de ideias, né, no momento que você pensa nisso. Por isso que é muito importante. Por isso que é importante, exato. Agora, eu acho que aquele Tiago devia estar aqui hoje para fazer pergunta para você. Né? Ele sabia. É verdade, esse nível, ele sabia que é hoje você. Ele é meu colega. Eu mandei esse verbete para ele criticar antes de apresentar. Não, sim. Edivite está aqui. O Clube da Leitura... os Zaslavski também. Edivite está aqui. O Clube da Leitura que ele mantém lá no Nobel, você participa lá com ele, não? Não, vocês aí que gostam muito de estudar, de fazer pesquisa. Otto, aqui no há. Como você incentivaria os jovens inversores para a leitura destas obras? Ou destes...
sobre as clássicas, aos jovens, né? Olha, eu acho que para os inversores seria a questão deles verem os interesses básicos, assim, qual que é o assunto. Por exemplo, tem inversor que você percebe, isso com todos, né, em geral. A pessoa às vezes chegou na Conscienciologia por uma linha mais política, outro chegou mais por uma linha filosófica, outro por uma linha mais científica, outro por uma linha mais da assistencialidade. Do parapsiquismo. Ou do parapsiquismo, perfeito, ou então da religião. A partir disso, ele começar a ler as obras, porque capaz que ele lendo as obras daquela linha específica, ele mais ou menos se acha, aquilo vai aumentar a motivação, porque a leitura dos clássicos é uma questão de motivação. E aí isso vai aumentar a motivação para ler. Porque essa questão de passado, de saber quem foi, às vezes exerce um fascínio grande. Então, às vezes pode servir como uma isca para fazer a pessoa correr atrás disso. E depois ela pode participar do PAI, né, do Programa de Aceleração da Erudição. Uma coisa que eu vejo também muito importante é o aumento da autocrítica, porque você começa a ter mais crítica, mais bagagem, né, intelectual para conseguir se posicionar. Há uma outra pergunta, me chama muito a atenção, na página 27, no item tecnologia. Você fala na última linha, a técnica da leitura e debate dos clássicos pela dupla evolutiva, cada qual com a obra pessoal anotada. Aí você poderia contar a experiência dos dois nessa técnica? Isso foi principalmente quando o PAI foi lançado, em 2008, eu e a Alba, a gente fez uns 2 módulos do PAI, e a gente comprava, por exemplo, Confúcio, foi uma das obras lá lidas, os Analectos, a gente comprou um para cada um, e aí a pessoa lia, fazia suas anotações e depois você partia para o debate. Então, muito bacana porque você vai conhecer mais a sua dor, você estabelece uma afinidade cognitiva maior, você vai ser capaz de, com isso, perceber a análise que a outra pessoa fez, por onde que vai mais ou menos o processo de pensamento dela, o que ela valoriza mais, o que ela destaca mais, o que você faz. E isso você tem muitas vantagens dentro do processo da dupla. Você cria um sinergismo maior, de complementaridade das abordagens, né? E além de aumentar a cognição mútua. Então, isso é muito bacana. Então, é uma técnica que funciona muito bem. Cada um compra o seu livro, lê no mesmo período, tipo uma semana para ler, lê no mesmo período e aí faz o debate junto, com o livro, com a caneta e tal. Interessante. Uma coisa mais. Na citaciologia, pode traduzir amicus Platos et magis? Tá. É o seguinte, a tradução do latim aí, mais ao pé da letra, seria o Platão é amigo, porém mais amiga é a verdade. Ou então o seguinte, eu sou amigo do Platão, mas eu sou mais amigo ainda das Verpons. Ou seja, é justamente esse processo de fazer a atualização aí. Oi, Otto. Opa, está muito alto. Sim. Na página 28, a interaciologia, na penúltima linha, a interação, leitura dos clássicos, autoexperimentação, você pode ampliar? Dentro daquele processo que eu estava explicando da leitura dos clássicos, evocar as consciências e elas acabarem cobrando de você, principalmente se são ex-colegas do passado, daquela linha filosófica ou daquela linha científica ou política que você está estudando, eles cobrarem de você, mas por que a gente está aqui no buraco, enfim, né? Cobrarem. Então, o que acontece? Você, através da autoexperimentação, você conseguir mostrar para elas que é possível você ter uma outra atitude. E, a partir disso, reciclar. Então, encarar aqueles conceitos de outra maneira. Esse é um ponto. O outro ponto aqui dessa autoexperimentação é o seguinte: os clássicos, eles muitas vezes podem ser livros práticos ou que prescrevem algum tipo de comportamento ou que afirmam muitas vezes categoricamente o que acontece num determinado setor ou numa determinada linha de atuação. Mas você, com a sua autoexperimentação, você pode discordar e você pode inclusive melhorar o clássico. Então, essa autoexperimentação é muito importante para você poder fazer o cotejo e fazer a reciclagem do conteúdo também. Ok? Então, eu tenho mais uma pergunta na página 29, argumentologia. Aonde? Argumentologia. Tá. É o primeiro exemplo que você põe. O estudo dos clássicos iniciantes, o do intermissivista, buscando a leitura dos clássicos para aumentar a cognição. Bacana. Agora, porém, encontrando demanda assistencial inesperada. Como é que isso ocorre?
Isso ocorreu comigo lá lendo Platão. Você vai ler para você poder aumentar a sua autocognição, mas aí você vê que tem um monte de conseques em cima e enfim. Isso pode acontecer, isso aconteceu com alguns outros livros, a Utopia do Thomas Moros também, teve uma demanda muito grande, eu não estava esperando aquilo. Então, você acaba entrando, às vezes ingenuamente, sem saber do processo energético maior, isso aconteceu mais no início, hoje em dia eu já estou um pouco mais esperto para isso, e aí você acaba encontrando uma demanda assistencial que você não estava esperando, é assim que acontece, é por um processo de inexperiência mesmo. O que no estudo dos clássicos maduros já não acontece, a pessoa já sabe que isso é assim, e outra, ela já vai ler, nem tanto, claro, que aumentar a autocognição é sempre um resultado inevitável, mas para promover a autorreciclagem, às vezes ela percebeu um processo de uma determinada linha que ela quer reciclar, ou para poder se enriquecer para promover heterorreciclagens, então ela já vai ciente desse processo que isso pode acontecer, essa demanda assistencial a partir do extrafísico. Entende? E a questão aqui no original, a leitura no original, já que a gente está falando de clássicos, há um processo, queira ou não, de intelectualidade maior e tal, o bacana é você conseguir ler no original, no idioma original. Por vários motivos. Bom, enfim, primeiro pela questão do contexto da época, porque quando você pega uma tradução, muitas vezes a gente pensa que aquela palavra tem o significado que a gente dá a ela hoje. Mas o significado que ela tinha na época em que foi escrita era um pouco diferente às vezes. Isso fica mais fácil de ver no original. Você consegue entrar então melhor no zeitgeist da época, no contexto intelectual do autor da época. Isso às vezes potencializa um processo de evocação maior. Além de você poder ter acesso à força da expressão, né, da obra no original. Ok, obrigado. De nada. Otto, eu fiquei com uma curiosidade. Você teve algum livro que você teve vontade de reescrever? Não. Ainda não. Acho que nem vai ter, não. Não, eu digo assim, porque às vezes assim, a ideia ou o upgrade, né, pelo que você já viu, já leu, e às vezes tem algum erro crasso, vamos dizer assim, ou de interpretação, ou de observação. Então é nesse sentido, não de sua própria autoidentificação como autor. Entendi. Não, entendi o outro viés que você deu, mas também não tive não. Também não tive não. Você já teve? Eu estou com algumas dúvidas, sabe? Eu estava conversando com o Valdo esses dias. Tem uma outra pergunta clássica para os clássicos, é o seguinte: você teria vontade, ou pelo menos imaginou, de conversar diretamente com o autor atualmente? Isso aqui é bacana. Isso sim. Isso é mais, né? Saber como é que está o cara, o que ele acha do livro dele. Isso eu tenho curiosidade de saber. Isso é muito importante. Saber o que ele pensa da própria obra. Exato. O que você acha? Exato, Meia culpa, meia máxima culpa. É isso. Sempre vai aparecer lá. Entende? Agora, eu posso falar que eu tenho livro publicado há meio século, né? Então, quer dizer que se vier me perguntar, eu já posso falar alguma coisa. Eu acho que isso também vale para a música, sabe? Esses dias, até outro dia você fez para mim Vivaldi, né? E eu tenho algumas coisas dele que eu gosto, mas eu estava vendo algumas obras dele esse dia, eu falei assim, gente, realmente tem umas coisas assim que faz uma evocação horrível, né? E de Vivaldi, porque aí foi muito a coisa da igreja mesmo, é muito usado hoje. Então, quando você ouve e evoca aquilo, então, por mais que esteja harmônico, além de que tem algumas coisas que são primariais, mas tem outras que são bonitas, mas você tem que ficar separando o tempo inteiro, como se você tivesse que escolher uma trilha e salta 10, pega outra e vai assim, né? Ora, uma verdade do século XXI: coma manga assada, que a sua capacidade intelectiva se expande. Isso é um fato. Tá certo? Manga assada. Posso fazer uma pergunta? Eu estava aqui refletindo, você falou que um dos livros que você gostou mais de ler, assim, no todo, do professor Valdo, Homo Sapiens Reurbanizados. Também tem muita identificação. E estava revendo muitas coisas que aconteceram
e que vem acontecendo com a humanidade, mas principalmente nos anos de 60 e 70, houve um surto de vendas de clássicos, de enciclopédias. E eu, como morava no interior, eu ficava pensando, pessoas semi-analfabetas, mas faziam uma força de ter as estantes todas cheias de clássicos, de enciclopédias. E agora, naquela época, eu pensava assim, por quê? Na minha casa não era porque meu pai era realmente intelectual, e eu lia desde os 9 anos. Mas outras que eu vi empoeirando, como o professor fala. E hoje eu estou refletindo o seguinte, eu acho que elas foram, hipótese, né? Foram colocadas como questão urbanizadora pelos parapreceptores urbanísticos, no sentido de iscas dessas crianças que estavam renascendo em 60, 70, porque para mim funcionou dessa forma. Eu fui direto aos livros, não precisou ninguém. Ele, Otto, e você, Rosa, falaram que gostam do Homo sapiens reurbanizados. Isso mostra que vocês não são com os réus. Quem lê aquele livro e não se sente bem é porque é com os réus. Isso não sou eu que classifiquei isso, não. É amigo meu que já estudou isso desde que o livro saiu. Vocês dois estão falando a favor, vocês não são com os réus, não tem nada a ver com isso. Isso aí é interessante, isso aí pega esse processo dessa época que ela está falando. Então, esse processo de parapreceptoria dos evoluciólogos, né? Já preparando as crianças, né? Os futuros ressomantes, no sentido, mesmo tendo pais analfabetos... Veja, né? Só de você escapar de 100 tipos de consréu que tem no livro já é o máximo. Que nunca se sabe, né? Qual a modalidade. E fora isso, né, Rosa, nessa época, me parece que tinha uma lacuna grande no Brasil de livros desse estilo. Tanto é que o esforço editorial dos pensadores é dessa época, dos anos 70. Então, no Brasil tinha uma escassez de livros nesse sentido e o pessoal começou a fazer força para publicar. E aí, editar também as enciclopédias e tal. Isso no contexto intrafísico, e mais isso que você está trazendo. Tudo tem o porquê, né? Então, isso aí. Muito obrigada. Otto. Igor aqui atrás. Eu cheguei com 30 minutos, então não sei se já viram uma correção. Eu tenho uma pergunta para fazer também. Na parafatologia, final da segunda linha, terceira linha, tem as consciexes presas à linha filosófica retrógrada. Eu acho que esse A seria craseado. É porque colocaram na revisão, mas é porque ele seria craseado se eu precisasse necessariamente colocar um artigo em linha, mas eu não quis colocar um artigo definido em linha para deixar indefinido. Então, ele me dá essa opção de ter crase ou não. Está correto, é isso mesmo. Eu quis deixar indefinido esse linha. Que aí pode ser qualquer linha, né? Não tem uma linha filosófica retrógrada específica, tá certo. Não é. A minha pergunta seria, obrigado, a minha pergunta seria para você expandir a sua experiência de leitura dos clássicos na língua original. Não sei se você já falou sobre isso. Olha, eu não tenho tanta leitura de clássicos no original, na verdade. O que eu li no original... Peraí. Eu vou mais ou menos te falar aqui. Por exemplo, o que eu li no original, vou te falar o que eu li no original. Eu li o Cândido do Voltaire, em francês. Eu li o Jorge Luiz Borges, isso é literatura, mas não deixa de ser um clássico do ponto de vista da literatura mundial, aquele argentino, El Aleph. É interessante que ele faz uns contos com um processo filosófico. Aquele cara era uma cabeça. Inclusive o dicionário sobre ele, lá no Luciclo, que é do professor Valdo, está todo riscado. O professor Valdo fez várias anotações lá, interessante, sobre o Jorge Luiz Borges. E aí tem o Hamlet, do Shakespeare, claro que é adaptado, porque ler lá do século XVII é complicado. Eu cheguei a ler em inglês o Tao Te Ching, do Lao Tse, li em inglês, apesar de ter sido escrito em outro idioma. E os problemas teóricos da tradução, já a questão da tradução, que é a minha área profissional, esses problemas teóricos da tradução é um grande clássico.
do Jorge Munan, então também li no original. Então, isso de clássicos, fora outras leituras, enfim, aí sim, aí meio que deu uma variada, aí eu tenho mais leituras e tal, em inglês, em francês e tal. Mas de clássicos foi mais isso daí mesmo. Porque quando eu comecei a ler mais os clássicos, eu peguei Os Pensadores e aqueles livros da Martine Claret, tudo traduzido e tal, aí eu não perdi muito tempo, eu fui neles mesmo. Queria que você comentasse sobre a diferença entre o que você legal. percebeu, o que enriqueceu. O ideal seria poder fazer uma comparação entre ler no original e ler não no original, mas aí não dá para fazer a mesma leitura 2 vezes, já não vai ser a mesma coisa. Se ler no original, depois você vai ler, né? Enfim, no traduzido você já não vai conseguir comparar da mesma maneira. O ideal seria fazer isso. Mas o que eu percebi lendo Voltaire, por exemplo, principalmente sua obra Cândido, que é uma sátira a um outro filósofo que existia na época, que era o Leibniz, que tinha a teoria da divina providência, que tudo ia dar certo no final. E ele faz uma história, então, onde esse canto tudo dá errado, e há um desastre após o outro, enfim. Então, o que acontece? Lendo essa leitura, eu consegui entrar mais nesse processo dele, e eu senti que teve uma evocação do processo das energias da França, não só das consegues, mas das energias da França em si, muito grande. Muito grande. Então, eu acho que esse processo de clássico, de você ler, e o do Voltaire, diferente, por exemplo, de um Hamlet, você pode pegar uma versão bilíngue de Shakespeare, que tem uma página em inglês, outra página em português, você vai comparando, mas já é um texto tudo modificado, já é um texto já cortado, já é um texto mexido, você não vai ter a mesma evocação. Esse do Voltaire, a língua francesa te permite ler coisas mais antigas, que ela é mais ou menos estável. Então, você tem uma evocação muito maior do processo, do contexto da época do autor, sabe? O zeitgeist da época, as energias que estavam ali em volta, não é só a ideia que vem, ou as consequências daquele processo, mas assim, a energia do autor em si, da época, do contexto em que ele escreveu. Eu acho que essa apreensão é muito maior quando você consegue ler no original. Eu tive essa experiência ali com o Voltaire. Otto, I have the experience when I read the German philosophers, for example, that an intellectual exchange came. So I can understand what they feel, because in their time they are a kind of imprisoned of the society. They could not develop their theories. So it is for me like an exchange, because here nowadays we are more open. We are not imprisoned in the old time. Have you experienced when there comes a line that these extra-physical consciousness becomes a blind guide, or is it more a chance for a development of the old theories? To develop the old theories they wrote about in the past, you mean, right? Você quer traduzir para... Não, é rápido, eu vou só dar uma resumida. Parece que quando ele lê em alemão os clássicos, ele consegue absorver bem aquela ideia. E hoje em dia, só que os autores naquela época, eles estavam como se fossem aprisionados em prisão, né? Aprisionados intelectualmente e tal. Então agora ele pergunta se lendo hoje em dia, atualmente, se na evocação, ele perguntou se na evocação, se a gente evoca esses autores na época, ou é agora com mais liberdade? See, Jörn, I think... Eu vou responder em inglês. Você entendeu mais ou menos o que ele quis dizer? Então eu vou responder em português e você traduz para ele, ficar mais bacana. O que eu acho é o seguinte, eu não acho bem que o pessoal era muito aprisionado no passado, não. Porque eu acho que alguns desses, eles conseguiram ser vanguardistas em sua época, conseguiram olhar um pouco mais à frente. Então nem todos estavam bem aprisionados. Isso é o que eu sinto, mas essa experiência dele, de repente, é com uma determinada linha que ele leu, um determinado autor, pode ser. Eu acho que alguns desses, por exemplo, alguns podem ser assediadores, outros guias cegos e outros podem estar aí prestes a fazer ou já fazendo curso intermissivo. Vai depender do saldo que eles tiveram com essas obras. Então, o professor Valdo já comentou várias vezes que por aqui tinha alguns autores do passado que estavam fazendo, muitos intelectuais do passado estão se preparando para vir com uma proex mais no parapsiquismo, porque já não estão mais tão interessados em